Essa nossa aula 83, Evolução nos Diferentes Reinos, ela traz como se fosse uma viagem interior, uma busca de nossa origem, de nosso potencial. Veja bem, sempre buscamos entender o significado mais profundo, bem como funciona essa nossa evolução. A origem deste termo, evolução, vem do latim evolutio, que significa o ato de desenrolar um livro, porque naquela época os livros eram pergaminhos e vinham em rolos. Portanto, evolução é o ato de desenrolar algo que já existe dentro de nós, que apenas estava enrolado, dobrado ou envolvido. Uma vez desenvolvido ou desenrolado, uma nova realidade pode aparecer. Então, se nós estamos num processo de evolução, temos então apenas de desenrolar ou desenvolver algo que já está em nós, despertar algo latente que não estava ativo. Isso nos remete ao despertamento de nossa consciência, de tomarmos contato com quem realmente nós somos. Por isso que se fala muito em despertamento consciencial. Em outras palavras, tomar consciência de algo que você não estava tomando consciência antes. Quando você pega uma semente de alguma árvore, de alguma coisa, não está tudo lá dentro da árvore? A semente de um carvalho, a bolota de carvalho, é uma coisinha desse tamanho. E veja depois o tamanho do carvalho. Que árvore imensa! Ela fez o que apenas? Desabrochou. Mas estava tudo lá dentro. Foi posto o que? Água e sol. Foi dado só condições para aquilo lá desabrochar, despertar. O que eu gostaria de fazer com todo mundo hoje era um experimento. Esse experimento eu chamaria de uma viagem de uma alma, para nós mergulharmos lá atrás, da onde a gente veio, por que a gente veio e para onde a gente vai. Vamos buscar serenar o nosso íntimo. Sentarmos-nos confortavelmente para que nada nos atrapalhe. Vamos respirar profundamente umas 2, 3 vezes, para que possamos colocar para fora de nós todo e qualquer pensamento, raciocínio, sentimento, emoção. Vamos deixar tudo isso de lado. Vamos focalizar o aqui e o agora. Nós, dentro de nós próprios, essa nossa centelha divina, lá no centro da nossa cabeça, lá no pineal e na pituitária, aquele solzinho que a gente já falou em outras aulas, nós vamos nos situar assim, com muita calma, com muita tranquilidade, mas vamos voltar no tempo, vamos voltar a bilhões e bilhões de anos atrás, quando nós não estávamos ainda neste universo que é chamado de relativo, o reino dos homens, como Jesus chamou. Nós ainda não estamos nele. Nós vamos nos situar, essa centelha divina, esse pedacinho de Deus, esse sol magnificente, um poderio enorme, vamos nos situar lá no absoluto, o que Jesus chamou do reino de Deus. Lá nesse absoluto não existe tempo, não existe espaço, não existe matéria, não existe energia, não existe nada disso que nós estamos acostumados aqui. Se não tem tempo, não existe eternidade. Se não tem espaço, não existe infinito. Se não tem matéria e energia, não existe essa substância que conhecemos aqui no relativo. Então nós estamos lá, gravitando no seio de Deus, inativos e infecundos.
e olhamos nesse absoluto vários pontinhos neste imenso absoluto, nesse imenso reino dos céus, e esses pontinhos são os universos existentes, vários deles. E a gente sentiu uma vontade de mergulhar num dos universos para procurar ter a experiência de vida. Se nós continuássemos lá, náufragos, nesse ambiente seleto, nós continuaríamos sendo Deus, sem ter toda essa vivência. Então, em determinado momento da vida, nos inscrevemos para mergulhar nas restrições da matéria, entrarmos no laboratório da existência e sentir como que é essa experiência. Somos um Deus, um pedaço de Deus apenas, e queremos vivenciar experiências. Chegou o nosso momento então essa centelha divina magnificente, esse sol esplendoroso, começou a dividir-se em dois, cada pedaço em mais dois. Foi se dividindo em tantas partes que até chegou um momento que mergulhou dentro de um átomo, nas partículas subatômicas. E lá começou a experienciar, nas restrições da matéria, um mundo de experiência, de vivências. Então lá, já no reino mineral, começou a se aglutinar, se juntar, partículas com partículas, átomos com átomos. Transformamos-nos em moléculas, depois em células, tecidos, órgãos, aparelhos, sistemas, corpos. E chegou um certo momento que começaram a despertar também em nós vários tipos de corpos, porque não era só as partículas físicas bariônicas que estavam em movimento naquele sistema. Existiam partículas também do plano das emoções, partículas do plano dos pensamentos, da consciência, da intuição, do verbo, da vontade. Então todas essas partículas que no começo da trajetória estavam todas inativas, começaram a ter vontades, valores, desejos, começaram a operar uma série de transformações. E aí nós fomos criando várias formas para poder ir manifestando aquilo que surgia de dentro de nós mesmos. Algumas eram para defesa, para preservação da raça, para manutenção. Outras já começaram para o desenvolvimento, para a criatividade, para criações. Então já quando estávamos no reino hominal, essa nossa centelha divina que já tinha se unificado de várias outras, mas ainda não no total, mas já tínhamos unificado bilhões e bilhões de partículas nossa mesma que estavam dispersas em vários reinos, já se tornou um ser unificado. E através das vivências jamais consciente, em várias reencarnações, foi assumindo personalidades, egos, para se defender e atuar. Em cada vida teve uma característica. E, ao longo de centenas ou milhares de vidas, cada um de nós é uma amálgama, uma mistura de um monte de personalidades. Algumas boas, sadias, otimistas, outras doentis, viciosas, negativistas.
mas todas elas estão conosco, todas elas fazem parte das aquisições que esta centelha divina experienciou. Aí chegou um momento, quando a gente já está passando da raça hominal para uma raça angelical e queremos tomar consciência de tudo que nós fomos, do que nós fizemos, daquilo que a gente não quer mais e também daquilo que a gente quer ser. E notamos que muitas coisas temos que nos desapegar, nos desligar, refazer o caminho, abandonar, para poder ter aquisições melhores, mais condizentes com nossas expectativas, para uma maior satisfação do nosso eu superior. Então o nosso eu quer tomar posse e ele pede para que todos os egos anteriores renunciem, deixem de ser os dominadores de todas as suas funções. Eles foram bons, serviram ao nosso eu, mas agora já não convém mais. Esses egos nos defenderam, criaram todo esse corpo de conhecimento que temos hoje, mas que nem a cartilha, o papel quadriculado, o lápis, foram bons instrumentos, mas já não nos servem mais. Temos que abandoná-los para podermos dispararmos em nossa criatividade. Então já começamos a delinear o ser angelical. Ele já não se satisfaz mais com esses desejos físicos, com essas satisfações momentâneas, com essa gula, com esse egoísmo, com essa vaidade, com essa ostentação, com orgulho. Nossa, isso já não satisfaz mais esse ser que está envolvido num plano superior. Ele já tem outras satisfações, o compartilhamento, a compaixão, a solidariedade, a transparência. Nossa, é um outro universo. Então, daí em diante, ele quer trilhar um caminho diferente. Além de se libertar, ele quer criar novas coisas e ajudar aos outros que ainda não descobriram esse caminho a trilhar essa nova etapa de existência. Ele utilizou durante muito tempo várias formas. Cada uma das formas que utilizou serviu, mas elas não são ele. Esse ser superior, esse eu maior, essa centelha divina, não tem nada a ver com as formas. Ela vive no absoluto, enquanto que todas as formas vivem no relativo. Então agora nós vamos nos ligar novamente neste relativo que estamos e vamos conversar sobre esses assuntos que nós tratamos agora. Vamos voltar deste nosso devaneio e vamos conversar. Quem somos nós? Com as informações e esclarecimentos recebidos, começamos então a despertar a nossa consciência de que somos uma centelha divina. O que você entende por ser uma centelha divina? Ser um pedaço de Deus, não ser meramente um corpo com um espírito, mas ao contrário, ser um espírito habitando temporariamente um corpo físico. Nós utilizamos uma vestimenta, que é uma forma, e passamos então a diferenciar a vestimenta material, a forma, que é o nosso corpo físico, do que existe permanente em nós, que transcende a toda a aparência exterior. Já entendemos que somos apenas um passageiro numa viagem de aprendizado para o despertamento espiritual.
Somos, então, um universo em nós mesmos. Entendemos também que, pela lei do retorno, a reencarnação, estamos elaborando o nosso próprio perfil, nosso caráter e, portanto, somos hoje uma humanidade inteira em nós mesmos, pela somatória das vivências, das experiências vividas, nas várias personalidades que encarnamos nos egos. Somos então o construtor de nosso próprio futuro. Então, passamos a identificar e a cultuar o ser espiritual que existe no ser animal. Salve, ó ser íntimo e profundo que existe em mim. Entendemos então que a forma passou a ser apenas um estágio passageiro e que o tempo em que passamos em cada forma depende de nosso empenho ou de nossa acomodação. Entendemos que todos passamos pelos mesmos estágios, num esforço para conquistarmos a nós mesmos e herdamos o universo. E que estivemos presentes na formação de nosso próprio planeta, e como passageiros nos reinos da natureza, assimilamos todas as leis de Deus através das vivências nas diferentes formas. E a nossa caminhada é consciente. Passamos a reconhecer o que já foi construído, tanto de útil quanto de inútil, e passamos a desejar reconstruir o que não estiver de acordo com o nosso objetivo maior. E assim combinamos os vários reinos que estagiamos com a nossa evolução, pois ao longo de milênios fomos aprimorando funções e procedimentos, construímos e conquistamos várias aptidões, através do estágio nos reinos inferiores aos quais já passamos. Estamos, portanto, desenvolvendo nossos potenciais latentes para transformá-los em poderes ativos. E como passageiro, na carruagem da existência, usamos de corpos, como os mais ativos em nós, o corpo físico representado nesta imagem indiana como a carroça, que é puxada pelo cavalo das emoções e coordenada pelos pensamentos do cocheiro. Mas, bem da verdade, dispomos de vários corpos para nos expressar, que conforme as nossas necessidades vão se desenvolvendo, onde a nossa centelha divina reveste-se deles. O primeiro que a reveste é o corpo divino, depois vem o corpo espiritual, a seguir o corpo intuicional, depois o corpo causal ou mental superior, a seguir o corpo mental inferior, depois o corpo astral ou emocional e, finalmente, chegamos no nosso corpo físico. Porém, todos os corpos espirituais estão sobrepostos e interligados entre si. O primeiro é o corpo responsável pelo Verbo divino. Depois, o corpo responsável pela vontade espiritual. A seguir, o corpo onde captamos a intuição de nossa essência, de nossa centelha divina. Depois vem o corpo da nossa consciência. A seguir, o corpo dos nossos pensamentos e raciocínios. Logo depois, o corpo das nossas emoções e sentimentos. E, finalmente, o corpo responsável pelas nossas ações. E interligando o corpo astral com o corpo físico, temos o duplo etérico, que também é físico, porém menos denso. Saímos do reino de Deus, ou seja, do absoluto, e nossa centelha divina foi estagiando em vários reinos, despertando os potenciais latentes de que dispomos. Ao sair do reino de Deus, do seio de Deus, nos tornamos simples e ignorantes. Mergulhamos nas restrições da matéria, ficamos presos a formas,
estagiamos em todos os reinos da natureza e fomos despertando, através das vivências e aprendizados de cada reino, que pôde nos ofertar os potenciais latentes, transformando-os em poderes ativos. Durante milhões ou bilhões até de anos, passamos por inúmeros corpos. Fomos assimilando experiências e desenvolvendo aptidões cada vez mais elevadas, até voltarmos a ter o nosso pleno potencial, como um potente sol, um arcanjo libertando-se de toda a influência da matéria. Neste trajeto evolutivo, fomos despertando todo o potencial divino de que dispomos. Mas para isso tivemos que construir todos os corpos físicos e espirituais para depois nos libertarmos deles e voltarmos ao reino de Deus de onde partimos. No reino mineral, pela lei de atração universal, nos agregamos até chegarmos a uma forma geométrica harmoniosa nos cristais. Depois passamos ao reino vegetal, despertando a sensibilidade e início das emoções. A seguir, nos animais, fomos despertando a inteligência rudimentar ou instinto, para já no reino humano começarmos a despertar a consciência. E daí por diante, nos reinos angelicais, arcangelicais, vamos nos libertando totalmente da matéria. Mas então, o que é ser humano? É uma fase de transição entre o instinto animal e o despertamento espiritual, que lutam pela supremacia. Existe uma grande ambivalência operando dentro de nós. São dois valores opostos que brigam entre si. As tendências, os instintos e os desejos nos chamam para trás, ao reino animal. A consciência e o amadurecimento nos chamam para frente, para o reino angelical. Portanto, vivemos hoje um vestibular divino. É uma transição de valores, é um vestibular divino. É o orgulho e o egoísmo que nos levam para trás, de volta para trás, enquanto que a compaixão e a caridade nos remetem para a frente. Aí vemos, então, a importância de se conhecer. Se você está numa guerra e não conhece o inimigo e nem a si próprio, você tem 100% de chance de sair perdedor. Agora, se você conhece o inimigo, mas não conhece a si próprio, já tem 50% de chance de sair vitorioso. Se você conhecer o inimigo e conhecer a si próprio, aí tem 100% de chance de sair vencedor. Portanto, conheça-te a ti mesmo. Essa é a chave da nossa autorrealização. Despertar na eternidade é mergulhar na forma, descer. Libertar-se da forma é ascender. Mas por quê? Se a alma não encontrasse as resistências, ficaria flutuando na mente de Deus em sua plenitude, como náufraga nesta onda de amor e de beleza. Agora, com as dificuldades encontradas nas restrições da matéria, vai despertando seus potenciais latentes, tornando-os em poderes ativos, tornando-se assim senhora de si. Esse é o nascimento do novo ser. É o nosso momento aqui e agora. É a fase de transição em que passamos todo o nosso sistema solar. É uma oportunidade ímpar de nosso despertamento espiritual. Que hoje nós possamos, em poucas décadas, libertarmos milhares e milhares de anos de prisão e ascendermos milhares e milhares de anos em nossa evolução.